Olá, meus amigos, sou eu, professor Gessé Cortez, tudo bem com vocês? Pois bem, esse é mais um vídeo, mais uma aula nossa, né, de literatura. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, né, as férias estão se aproximando e agora nós temos que cumprir esse final da apostila. Então, acompanha comigo, né, a respeito dessa continuidade da apostila. Se você quiser abrir, pode abrir a apostila a partir lá da página 152. Na página 152 ele fala da origem do quientismo, né? E aí nós fizemos na última aula, fizemos os exercícios, né, da página 151 e fizemos também uma leitura a respeito das divisões desse quientismo, né? É chamado de quientismo porque trata da literatura feita no Brasil nos anos de 1500, tá? Enquanto nós falamos de quientismo na Europa, em se tratando de classicismo, no Brasil não houve classicismo, no Brasil não houve período clássico. No Brasil houve um período que nós chamamos de um período de adaptação, que é o período do descobrimento, do povoamento aqui dessa terra, né? Não sei se você lembra, mas dos anos de 1500 até 1600, 1500 e pouco, quando a Salvador se torna capital. Então, o que acontece? Tivemos algumas tentativas de povoamento. Por exemplo, né? É descoberto em 1500, mas depois demora-se até um plano efetivo de povoamento dessa terra, que foi a partir das capitanias hereditárias, né? Mas até então, o que eu tenho? Eu não tenho uma literatura brasileira, até porque não existe esse sentimento de Brasil. O que existe é um sentimento português. Então os portugueses vinham para essa terra, e aí a especulação, por exemplo, da palavra saudade, né? A palavra saudade, que é uma palavra em língua portuguesa, não há correspondente para essa palavra, né, em outra língua. Por quê? Porque aqueles que aqui vinham para o Brasil sentiam saudade da terrinha, sentiam saudade de Portugal. E aí essa literatura, que é uma literatura dessa colônia recém-descoberta, ela vai suscitar duas vertentes literárias. Uma vai ser a literatura informativa e a outra vai ser a literatura catequética. Não é uma literatura caquética, é uma literatura catequética. Na última aula, o que nós fizemos? Nós raciocinamos sobre essa literatura informativa, tão somente sobre ela, né? Falamos a respeito das crônicas de informação, chamadas também de crônicas de viagem, né? Que é uma tentativa de um relato das histórias, um relato dessa terra recém-descoberta. Textos de caráter documental, mas também são textos de caráter religioso. Nós fizemos a leitura da Carta de Caminha, claro, não toda ela, mas um bom fragmento, onde uma das ideias de Caminhas, né, justamente seria passar para o rei de Portugal a importância, né, da evangelização dos povos que aqui foram achados, né? Bom, é o uso de uma linguagem simples, por quê? Porque ela quer informar, então somente. Uso de uma descrição que exalta a terra descoberta, né? Afinal, há uma tentativa, ou melhor, uma impressão de querer passar assim, pô, deve ter ouro lá, né? E o uso exagerado de adjetivos e superlativos justamente para retratar essa terra. Então nós temos, e nós fizemos, né, a leitura dos trechos da Carta de Caminha. Não vou refazer, mas nós fizemos juntos e está lá na última aula, na aula da semana passada, tá? A leitura da Carta de Caminha. Pois bem, e aí após o feito da leitura da Carta de Caminha, nós estabelecemos, além do Caminha, alguns outros, né, que também escreveram a respeito dessa terra, né? Por exemplo, nós temos aqui diário de navegação, no caso de Pero Lopes de Souza, apostila da conta de 2 viagens ao Brasil de Hans Staden, né? A apostila da conta também de História da Província de Santa Cruz, que eu evoquei aqui, de Pero Magalhães Gândavo, né? Que também escreveu, né? Que também escreveu o Tratado da Província do Brasil e essa história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Por quê? Porque aqui dava a pedra em brasa, né? Tudo isso nós falamos na última aula. Gabriel Soares de Souza, em sua obra Tratado Descritivo do Brasil, né? A apostila também evoca lá na página 153,
né? E, claro, também, isso mesmo, Tratado Descritivo do Brasil. Todos esses aqui, homens que escreveram a respeito do Brasil. Só que, aí, o que eu tenho? Eu tenho, cara, acontecimentos sucessivos na Europa, né? Você tá vendo aqui que eu tô com a camiseta né? Camiseta da escola, porque nós estamos juntos, irmão, pode crer? E daí o que acontece, cara? Nós vivemos um momento muito delicado na Europa. Um movimento esse que eu quero explorar com mais ênfase, né? No próximo bimestre, porque ele nos atinge em cheio. Vai ser a escola literária do próximo bimestre que nós vamos poder afirmar que nós temos uma literatura brasileira. Ela é inaugurada somente em 1601. Só que os antecedentes também envolvem, né? Por quê? Porque em 1500, acho que foi 1517, se não me engano, foi no dia 31 de novembro, né? Um frade, né? Um frei, um padre beneditino, por nome Martinho Lutero, ele vai afixar na parede, ou melhor, na porta da igreja dele, uma igrejinha, uma catedral na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E lá na cidade de Wittenberg ele fixa 95 teses contra a venda de indulgências, né? Esse dia em especial, em 1517, nós configuramos aquilo que nós, né, passamos a chamar de reforma protestante. Então, Martinho Lutero, existiam já movimentos reformistas, né? Mas o de Martinho Lutero foi muito importante, até porque, de uma certa forma, há o apoio de toda uma nação, né? Toda a Alemanha, o Sacro Império Germânico, passa a apoiar, né, os ensinamentos de Martinho Lutero. E aí o que eu tenho? Eu tenho um movimento, né, que supostamente vai ser um movimento contra a Igreja Católica, chamado de movimento reformista, movimento de reforma, tá? O movimento de reforma vai fazer com que desencadeie um movimento chamado de movimento contra-reformista, tá? Que é o movimento da Igreja Católica. E dentro desse movimento contra-reformista surgem os ensinamentos. Esse movimento ele tem início lá na cidade de Trento, na Itália, chamado de Concílio de Trento. No Concílio de Trento, eles resolvem que eles precisam não só cuidar da Europa, que alguns países estão se desviando da fé católica, a inauguração de uma nova espécie de um cristianismo, né? Por exemplo, na Inglaterra, né, há o surgimento da igreja chamada Igreja Anglicana, né? Então, é uma igreja cristã, mas supostamente nos padrões anglo-saxões, né? Então, uma igreja voltada para o país, para a nação, um cristianismo próprio deles, entende? Surge a igreja anglicana. E na Europa pesteia-se, né, vamos dizer assim, a ideia de um novo cristianismo, né? Então, no caso, a ideia do cristianismo pregado por Lutero, John Hus, né? E assim por diante. Então surgem, por exemplo, traduções da Bíblia. Então a Bíblia ela é traduzida do latim. A Igreja Católica bate na tecla que a única tradução aceitável da Bíblia é uma tradução em latim. A Bíblia tinha que ser lida em latim e por isso a consulta da Bíblia era algo peculiar, algo particular do padre, né, do oficial da igreja. A pessoa comum, né, não poderia consultar a Bíblia. Então, vários acontecimentos que, dentre esses acontecimentos, existia uma ramificação da igreja que também estava preocupada com as terras novas, as terras descobertas, entendeu? E daí o que acontece, cara? Surge uma como é que eu vou chamar? Ela foi chamada de Companhia de Jesus, tá?
são chamados de padres, uma ordem, obrigado, meu amigo, você me corrigiu, uma ordem religiosa, de tantas ordens que tinha a ordem dos dominicanos, tinha tantas ordens, a ordem dos franciscanos, surge uma nova ordem. Essa ordem, ela era pautada nos preceitos de Inácio de Loyola. E aí surge uma ordem chamada a Ordem da Companhia de Jesus, depois vulgarmente chamados de jesuítas. Então, os jesuítas, eles nascem nesse momento de crise da igreja, que a igreja tem ali os preceitos de Martim Lutero, quase que como desafiando a igreja perde influência política, tá? Por quê? Porque nações inteiras aderem ao modelo novo de cristianismo, chamado de protestantismo. Por exemplo, inclusive nações, potências marítimas, né? Por exemplo, a Holanda. A Holanda, ela declara livre culto, a Holanda se declara um estado laico, né? A Inglaterra, ela cria a própria igreja dela, chamada Igreja Anglicana. Então, Papa, vamos dizer assim, a influência central da igreja perde força. Mas, em contrapartida, da mesma forma que algumas nações estão independentes do papado de Roma, outras nações juram lealdade ao papado de Roma. Quem são elas? Potências marítimas, a saber, Espanha, Itália e Portugal. Então, Portugal jura lealdade à Igreja de Roma. Então, a igreja, e é sabido já, né, desde 1500, desde Colombo e desde Cabral, que esses países que são países leais à Igreja Católica, a Igreja Central de Roma, eles descobriram novas terras. Então, há o achamento, por exemplo, das Américas, né, a descoberta do Novo Mundo. E é sabido que aí existem pessoas. Então, eu não posso perder essas pessoas para a fé protestante. Inclusive, a Igreja Católica lidava com os protestantes como algo proibido. Então, o catolicismo sempre lidou com restrições sobre o culto, né? Então, por exemplo, eles não admitiam judeus, não admitiam protestantes, né? Inclusive, há um tempo até de perseguição, porque daí eu tenho também no Concílio de Trento o surgimento a volta, né, dos tribunais de Inquisição. Então, quem não era católico era perseguido em nações católicas, a saber, Espanha e Portugal. A Inquisição, tanto na Espanha quanto em Portugal, foi algo muito ferrenho, muito duro. Mas eu não quero falar disso hoje, eu vou falar disso no próximo bimestre, tá bom? Eu vou falar sobre Inquisição, a gente vai conversar um pouquinho sobre Inquisição. E se Deus abençoar, será de forma presencial, tá? E aí nós vamos estar juntos em sala de aula, tá bom? Eu prometo que falo sobre Inquisição, falo sobre os dominicanos, né, que comandaram os tribunais de Inquisição. A Inquisição, ela foi algo tão ferrenho em Portugal que a Inquisição se estendeu aqui para o Brasil. Então houve Inquisição no Brasil, perseguido tanto protestante quanto judeu. Então o judeu foi um elemento muito perseguido. E daí o que acontece? A igreja tem esse movimento reformista. Vou fazer a leitura aqui do slide. O principal característica da literatura de catequese, e que a difere da literatura de formação, é que essa foi escrita pelos jesuítas, que chegaram aqui em 1549, sob o comando, né, de Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega chega comandando a primeira leva de jesuítas em 1549, vindos, né, de Portugal e Espanha, abortando aqui no Brasil. E daí qual que era a ideia? A ideia era a catequização dos índios. E aí é sabido, né, você sabe dessa história muito bem, por dois motivos, né? Uma, porque o cristianismo tinha por ideia o quê? Amansar esses índios, né? Então alguns desses índios eram índios canibais, né, cara? Eram os índios bravos, tal. Inclusive aqui os portugueses encontraram índios que eram mais mansos, mais calmos, que inclusive sofriam na mão, né, desses índios bravos, tal, né? Aí o que acontece? Esses índios logo de imediato se aliaram aos portugueses, né? Os portugueses sempre tiveram uma relação com os índios diferente de uma relação norte-americana,
né? O norte-americano, por exemplo, seria impossível conceber, né, um índio casar com uma branca, ou um branco casar-se com uma índia, né? Aqui não, aqui já é algo natural, né? Então, quantas e quantas histórias de náufragos, por exemplo, né? Porque era sabido que Portugal já vinha para esses cantos aqui, né? Há muito tempo. E aí tinha história de náufragos. Inclusive as capitanias hereditárias, algumas delas se diferem, elas progrediram porque já tinham portugueses aqui, portugueses náufragos. Por exemplo, lá em São Vicente conta a história que quando os portugueses chegaram em São Vicente, já tinha um camarada lá. E aí os índios já conviviam, esse camarada já era casado com as índias. Então já tinha um relacionamento com o homem branco. Então tinha confiança. Por exemplo, uma coisa, esse homem branco aprendeu a falar a língua. Então já tinha intermediário. Então era muito comum essa intermediação, entende? Por exemplo, a história da conta de uma índia, e agora eu esqueci o nome dela, cara, que ela foi chamada de Catarina do Brasil, foi levada à Europa, foi batizada lá na Europa, né? Converteu-se inclusive um náufrago, era um náufrago português. E essa Catarina, ela foi chamada de Catarina do Brasil. E aí diz que era uma índia muito bonita, tal. E aí o que acontecia? Esses aliados do marido dela, né? Vinham aqui e... ele era português, mas ele foi levado à França. E lá a França, ele era náufrago aqui e encontrou contrabandistas de pau-brasil e foi levado à França. Lá na França ela foi batizada, foi chamada de Catarina do Brasil. E aí o que ela fez? Ela acompanhou o marido dela de volta nas expedições, essas terras que eram terras portuguesas, né? Mas que existiam piratas, corsários franceses. E aí o que ela fez? Ela intermediou casamentos de meninas brancas com esses corsários, o que facilitava o relacionamento. Inclusive aí o marido dela foi preso, foi julgado como traidor da coroa portuguesa, foi preso aqui, né, na colônia. Aí o que aconteceu? Ela reúne, tem essa história que ela reúne tropas, né, dos aliados que ela tinha, porque ela era muito influente, era uma mulher muito influente. Em Salvador ela ajudou a construir igreja. Então conta essa história da Catarina do Brasil. Por quê? Porque as capitanias que tinham já alguém lá intermediando o processo, elas se deram muito bem. Não sei se você lembra, mas somente duas capitanias prosperaram, a de São Vicente e a de Pernambuco, né? Então foram um mecanismo muito importante, foi o mecanismo dos jesuítas. Os jesuítas chegavam e evangelizavam esses índios, de uma certa forma tornando esses índios mais dóceis. Afinal, nós temos que amar os nossos inimigos. Não é essa a máxima do cristianismo, né? E Padre Manuel da Nóbrega chega no Brasil liderando as primeiras tropas, ou melhor, chamei de tropa, né? As primeiras levas jesuítas, né? Bom, responsáveis pelo processo de catequização dos índios, essa produção é carregada pelos escritos catequéticos dos padres da Companhia de Jesus. Portanto, todas possuem fortes expressões religiosas, uma forte expressão religiosa e pedagógica, refletindo a contra-reforma católica, tá? Sem dúvida, o padre José Anchieta foi o principal representante da literatura jesuíta, assim como o padre Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim, tá? É uma literatura pedagógica, poesia didática e teatro pedagógico. Por quê? Porque a ideia é evangelizar os índios. Só que como é que eu vou evangelizar o índio se o índio, por exemplo, não sabe o rudimental? Como é que ele vai entender a catequese? Como é que ele vai entender se ele não sabe ler, se ele não sabe a língua? Então esses jesuítas se dedicaram ao ensinamento da língua. E aí, o que acontece? Aí o José de Anchieta não vem na primeira leva. O José de Anchieta vem 20 anos depois, 15 anos depois, uma coisa assim. O José de Anchieta vem nas outras sucessivas levas de jesuítas. O primeiro foi o padre Manuel da Nóbrega, que inclusive um dos padres que ele tinha, um padre de 21 anos, se não me engano, que foi o primeiro diretor das chamadas escolas... Agora me fugiu o nome, mas eu acho que se chamam escolas rudimentares ou escolas fundamentais, uma coisa assim, que são as escolas que os jesuítas inauguraram aqui no Brasil. Por quê?
porque não se concebia ensinar o evangelho sem antes essa alma não saber ler e escrever. Então tinha que dar formação. É por isso que os jesuítas estão intrinsecamente ligados com a educação nesse país, né? E venhamos e convenhamos, porque a gente vai explorar mais a respeito disso, tal. Não sei se você lembra esse momento na nossa história. Tem um momento que os jesuítas são expulsos do Brasil. Na verdade, eles são expulsos de Portugal. E aí, por consequência, expulsos também aqui do Brasil. E aí, nessa expulsão, expulsa-se os professores, porque os jesuítas dominavam a educação nesse país. Meus amigos, críticas à parte, você pode ouvir o que você quiser, tá? Externar a sua opinião, mas o fato é que os jesuítas, em 50 anos, eles transformaram esse país de índios, essa colônia de índios, em um país de escolas. Eles pestearam de escolas fundamentais o Brasil. Tá certo que essa escola, ela tinha um estudo rudimentar, tá? Mas ensinava o peão a ler e escrever, tá bom? E aí o que acontece? O filho do dono da capitania hereditária também estudava nessa escola, mas ele tinha formação completa, tá? Então ele era um camarada que recebia formação pronta para depois, mais tarde, ele dar continuidade nas grandes faculdades, por exemplo, a faculdade de Coimbra, entendeu? Que era muito comum. Cria-se a cultura do doutorzinho, chamado doutorzinho. Por quê? Porque o menino estudava aqui nas escolas fundamentais, ganhava uma educação diferente dos índios catequizados, por exemplo, ganhava uma educação mais apurada, que o proporcionava a ir para uma faculdade. Aí ele voltava de lá. Não tinha naquela época, né? Faculdade de pedagogia, essas coisas, não tinha. O camarada ia para Coimbra aprender retórica, que mais tarde se tornaria a faculdade de direito, não é? Então, na verdade, todo mundo era versado em leis, né? Pois bem, aí o camarada voltava, na maioria das vezes, porque as propriedades dos pais estavam aqui na colônia, ele voltava de lá e voltava formado, entendeu? Voltava doutor, tá? Então as escolas, os jesuítas, em 50 anos, a gente pode colocar aí de 1549 até 1600, que é quando aparece um personagem muito importante, que é Padre Antônio Vieira, né? Que estudou em escola rudimentar, escola fundamental jesuíta, se torna jesuíta aqui. Aí depois, é claro, abre-se os primeiros seminários jesuítas aqui no Brasil, que supostamente seria a primeira formação superior aqui no Brasil. As primeiras faculdade de Direito, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro e em Recife, elas vão coincidir só em 1809, né, 1808, com a vinda da família real ao Brasil. Aí eu tenho as primeiras faculdades, realmente, que não são só seminários. Até então eu tinha somente seminários aqui no Brasil, né? Que pegava os vocacionados e dava uma formação a esses vocacionados, entendeu? Então, os jesuítas, de 1549 até 1600, eles transformam esse país num país de escolas. Eu fico pensando, cara, se de repente não expulsa os jesuítas do Brasil, se deixa os jesuítas naquele ritmo, formando escolas aqui no Brasil. Eu não sei o que ia virar isso aqui, cara. Né? Se ia virar uma Suíça, eu não sei. Mas isso que os jesuítas fizeram. Agora, é muito importante pensar como é que era feito esse processo. Esse processo era um processo pedagógico, tinha como ideia também ensinar a ler, ensinar a escrever e ensinar os preceitos religiosos. Mas como que se ensinava? Então, José de Anchieta, por exemplo, foi muito hábil nesse sentido. Por quê? Porque ele, por exemplo, é o que vai inaugurar a primeira gramática, né, do tupi. Que, na verdade, o que acontece? No litoral se falavam vários tipos de tupi, né? Se falava o tupi, se falava o guarani também, que é mais o sul, lá onde mais ou menos a gente tem hoje, né, o que seria hoje o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Lá se falava Guarani. E ao norte, já começando ali São Vicente, né, que hoje é São Paulo, até a extensão do litoral, se falava algo que é um tupi que se chamava Tupinambá. E aí o que os jesuítas fizeram? Eles pegaram essas várias vertentes de tupi e criaram um tupi misto, um tupi mesclado.
que foi chamado de Nhengatu. Engatu seria uma expressão em tupi chamada de língua boa. Língua boa. Ah, você fala a língua do Jesus, mas fala em Engatu. Pô, essa língua é boa. Porque era uma língua intermediária dentro do tupi. E aí esse Nhengatu teve a sua gramática sintetizada pelo José de Anchieta. O José de Anchieta, que foi considerado o responsável por esse Nhengatu. E durante muito tempo falou-se Nhengatu aqui no Brasil, em detrimento da língua portuguesa. Então, por exemplo, lá em São Vicente, né, que é a terra, por exemplo, dos bandeirantes, né, a terra das entradas, né, a gente tem aquela avenida lá em São Paulo chamada Avenida Anhanguera, e a gente tem a Raposo Tavares. Raposo Tavares foi um grande jesuíta, um grande bandeirante, né, cara, escravizador de índio, matador de índio, né. Para você ter uma ideia, os caras saíam lá do... Deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês, não vou deixar de dar essa aula, não mostrar um mapinha para vocês, né? Então é uma época de jesuítas, é uma época, por exemplo, de mapa das bandeiras, tá? Então aqui o mapa das bandeiras, bandeiras aí, mas deixa eu colocar mapa dos bandeirantes, né? Mapa dos bandeirantes, vamos lá. Vamos tentar, aqui ó, as famosas entradas, né, cara? Então os bandeirantes, o que eles fizeram, né, cara? Eles avançaram em direção ao Brasil que não tinha marcação, né? Em busca de caça de índio. Então a maioria deles saíam aqui de São Paulo, ó, e até Itapê, aqui ó, Itapim. Esse Itapim aqui, não sei se você reconhece aqui, ó, muito parecido aqui com o mapa do Mato Grosso do Sul. Então aqui tinha uma região bem aqui, ó. Era a região que nós conhecemos hoje como Salto do Guairá. Então o bandeirante saía lá de São Paulo e ia até Salto do Guairá, cara, né? Tudo a pé, irmão, caçando índio. Aí teve essa bandeira aqui que os caras, né, acompanharam o rio, acompanharam o fluxo do rio, foram sair lá em Belém do Pará, velho. Então, se não me engano, esse cara aqui foi o Raposo Tavares, se não me engano. Raposo Tavares, que também, né, foi responsável pela tentativa de expulsar os holandeses do Brasil. O que ele faz? Ele vai de navio de São Vicente até Rio Grande do Norte, até aqui, tá? Aí ele entra em combate com os holandeses, perde, e dá aqui, ó, aqui é Rio São Francisco, ó. Ele perde lá, ele vem a pé até a divisa do Rio São Francisco, e daí do Rio São Francisco ele, né, ruma em direção a São Paulo novamente. Então são momentos, né, da nossa do Brasil em que o índio era escravizado. E aí o que acontece, né, cara? Há uma busca, e sobretudo uma busca de ouro no Brasil, né, cara? O bandeirante aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver um mapa com mais definição aqui. Não consegue, essa é a foto mesmo do mapa. Tá bom. Então, os bandeirantes, e aí o que acontece? Muitas dessas bandeiras, elas iam para escravizar índios, mas também eram acompanhados pelos jesuítas. Os jesuítas iam fazendo o quê? Fazendo escolas, fazendo, né? Teve dois momentos dos jesuítas, tá? Um momento em que os índios eram trazidos até os jesuítas, e os jesuítas falaram assim, não, esse negócio não está dando muito certo, porque a gente está tirando ele do local e o pessoal está aproveitando para escravizar esse menino. Aí o que os jesuítas fizeram? Os jesuítas fizeram o contrário, eles iam em direção aos índios. Criaram-se as famosas, como é que era o nome, cara? Que aqui no Brasil elas vão ser chamadas de missões jesuítas, tá? Na Espanha eles vão ser chamados, ali em território espanhol eles vão ser chamados, vão ter outro nome, tá? Mas aí os jesuítas, eles passam a ter uma outra estratégia, eles vão até os índios, e aí indo até os índios eles vão criando as igrejas e fazendo aquilo que eles chamavam de missões jesuítas, né? Muito bem. Muito importante dizer, aí ó, aqui ó, José de Anchieta foi precursor do teatro no Brasil. Por quê? Porque era um modelo que o Anchieta tinha para ensinar. Como é que ele ensinava? Ele ensinava porque ele montava peças teatrais.
E agora é muito importante dizer, né? Como é que eram essas peças teatrais? Essas peças teatrais, elas eram inspiradas no modelo alto gil-vicentino. Então, muitos autos são atribuídos a José de Anchieta. José de Anchieta foi o precursor do teatro no Brasil e a figura principal da literatura de catequese, um dos idealizadores do Iengatu, né? Foi um padre jesuíta espanhol que escreveu cartas, sermões, poemas e peças de teatro sobre o Brasil. De sua obra merece destaque, por exemplo, A Arte da Gramática e Língua Mais Usada na Costa do Brasil, Iengatu. Poema A Virgem, a Cartilha dos Nativos, em uma gramática tupi-guarani. E esse daqui que inclusive foi tema para o FGD do ano passado, né? Que foi o Alto da Festa de São Lourenço, uma peça de teatro. Uma coisa muito importante, tá? Essas peças, normalmente, elas eram escritas em 4 idiomas. Elas eram escritas em tupi, no caso em Iengatu, escrito também em espanhol, porque vinham muitos jesuítas da Espanha, e escritas também em português, é claro, tá? E escritas também em latim. Então os índios ensinavam em tupi, em espanhol, em português e em latim, cara, né? O latim também era ensinado nas escolas fundamentais, tá? O Manuel da Nóbrega foi aquele que trouxe a primeira leva, né? Jesuíta, missionário português. O padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil em 1549, foi ele que liderou a primeira leva de jesuítas aqui ao Brasil, tá? Aqui a colônia portuguesa. Diálogo sobre a conversão do gentio, caso de consciência sobre a liberdade dos índios, informação das coisas da terra e necessidade que há para o bem proceder nela, cartas do Brasil, tratado contra a antropofagia e contra os cristãos seculares e eclesiásticos que fomentam e o consentem. No caso aqui, alguns desses índios eram antropófagos, né, comiam carne humana, há muitos relatos, tal, e os jesuítas, né, tinham uma briga entre eles, tal, que uns aceitavam porque era algo cultural dos índios, né, e outros que eram totalmente contra, né. Fernão Cardim também foi muito importante, jesuíta português, membro da Companhia de Jesus, Ordem dos Jesuítas. Chega ao Brasil em 1566, foi enviado como missionário. Foi enviado como missionário para o Brasil em 1583. Da sua literatura jesuíta destacam-se O Clima e da Terra do Brasil, Do Princípio da Ordem dos Índios do Brasil, Narrativa Epistolar de uma Viagem à Emissão Jesuítica. Essas foram as obras, tá bom? Muito bem. Bom, então eu quero fazer aqui, antes de eu terminar, quero fazer uns 3 exercícios com vocês aqui, pode ser? Vamos lá, faz o primeiro aqui. A carta escrita pelo padre Manuel da Nóbrega, notificando a chegada da primeira missão jesuíta, por ele chefiada em 1559, inaugura que tipo de literatura no Brasil? Literatura de hábitos de cultura europeia? A literatura das relações estabelecidas entre os românticos? A informativa dos jesuítas no Brasil? Muito bem. Então o correto seria a letra C, certo? A das influências de Luís de Camões exerce sobre os escritores de língua portuguesa ou de literatura clássica brasileira? Não houve literatura clássica brasileira. O que houve foi uma literatura jesuítica, uma literatura informativa dos jesuítas, tá? Outra. Nas manifestações literárias do período do primeiro século da nossa história podem estar presentes as seguintes características. Primeiro, intenção catequética e informação sobre a terra. Correto, né, cara? 2, relato de viagem e pregação religiosa. Correto também. Terceiro, sentimento nacionalista e participação em campanha republicana. Não, república, isso aqui é só em 1800, irmão. Então não é do primeiro século. Somente a 1 e a 2 estão corretas. Tem alternativa? Obrigado. Letra D. Muito bem. Sensacional. Tá? E aí eu tenho mais um exercício que eu separei aqui, que foi a prova da UFGD. Olha o que o UFGD perguntou. Leia o trecho do Alto de São Lourenço, de José de Anchieta. Personagens. Guajará, rei dos diabos. Aimberê, Saravaiá, criados de Guajará. Tataurana, Urubu, Jaguaruçu, companheiros dos diabos. Valeriano X, imperadores romanos. São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, porque São Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro, né? São Lourenço, padroeiro da aldeia de São Lourenço. Então, os dois santos. Bom, aí eu tenho o tema, né? Após a cena do martírio de São Lourenço, Guajará chama Aimberê e Saravaiá para ajudarem a perverter a aldeia.
São Lourenço a defende. São Sebastião prende os demônios. Um anjo manda-os sufocar em Décio e Valeriano. 4 companheiros ocorrem para auxiliar os demônios. Os imperadores recordam façanhas quando Aibirê se aproxima. O calor que se desprende dele abrasa os imperadores que suplicam a morte. O anjo, o temor de Deus e o amor de Deus aconselham a caridade, a contrição e a confiança de São Lourenço. Faz-se o enterro do santo. Meninos índios cantam. Esse é um trecho, tá? Aí a FGD vai perguntar. Assinale a alternativa que contém as características corretas acerca da linguagem literária escrita por Padre José de Anchieta. Nos 5 atos da peça teatral, O Alto de São Lourenço, o autor se utiliza da visão maniqueísta do dualismo religioso para representar de maneira pedagógica o bem e o mal. Um exemplo é a seleção do idioma, sendo o português e o espanhol para a fala dos protetores, e enquanto o tupi e o guarani são ditos pelos seres demoníacos. Não, na verdade, a peça, ela é toda ela dividida, né? Ou só tupi, ou só latim, ou só português, ou só espanhol. Então não há diferença na fala das personagens. Há uma visão maniqueísta? Há, mas não há divisão dos personagens, tá? Bom, como a temática religiosa, o texto em poesia, não é em poesia, ele é em teatro, tá? Em poesia e prosa, não. Utilize-se da paródia e do discurso indireto, não, o discurso é direto, a diálogos, tá? Para evidenciar personagens culturalmente estereotipados, em especial o indígena, não, a linguagem é direta, tá? Ó, o referido alto apresenta uma função didático-religiosa com a descrição das metodologias lúdicas envolvendo principalmente o teatro, pois seu objetivo era salvar seu público da barbárie pelo ensinamento da doutrina da Igreja Católica. É complicado. Por quê, né, cara? Porque a gente entende como barbárie o comportamento, não comportamento bárbaro, mas o comportamento que não era cristão, tá? Então, era sim um método lúdico, por quê? Porque era um método, um jeito de ensinar, para tirar, se chama de barbárie porque se chama do comportamento não cristão. Um comportamento desse, por exemplo, é a antropofagia, tá? Li a letra D para mim. Como José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol, o Alto de São Lourenço é uma peça de teatro formada por textos narrativos que visam a catequese dos jesuítas e os índios nas regiões dominadas pela Espanha. Não. As peças eram em espanhol, mas eram também escritas em português, eram também escritas em latim, também escritas em tupi, tá? Descrevendo fielmente as condições encontradas pelos colonizadores da Europa no Novo Mundo. Não. Sim, tinha uma descrição, mas as peças não eram em espanhol por causa disso, tá? Na verdade, as peças eram escritas em 4 idiomas. Com seu talento para o teatro, José de Anchieta evidencia no Alto de São Lourenço as pluralidades linguísticas e cultural ao apresentar personagens europeus e brasileiros em detrimento dos protagonistas indígenas, tá? Então, na verdade, o que é? É uma peça, ela tem caráter maniqueísta sim, por quê? Porque ela quer ensinar a respeito do bem, a respeito do mal, mas não que ele vai evidenciar personagens europeus brasileiros em detrimento dos indígenas, não. Na verdade, era para evangelizar estes índios, tá bom? Por isso que a resposta correta de gabarito oficial é a letra C, tá bom? Muito bem, espero que você tenha gostado. No quinto tempo eu volto para a gente resolver mais exercícios, tá? Inclusive, já vou te deixar aqui que você pode já ir adiantando, tá bom? Para o quinto tempo, faltam alguns minutos, dá tempo para você terminar fazer esses exercícios, tá? Eles estão lá na página, deixa eu ver aqui, esses exercícios que eu menciono, eles estão lá na página, isso mesmo, deixa eu colocar aqui. Isso mesmo, está na página 154, que é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Ele vai fazer algumas perguntas e tal. No início da próxima aula, eu respondo essa página 154, tá? E aí, faço a leitura de alguns exercícios também, para a gente poder praticar, para a gente poder entrar um pouquinho mais nos assuntos, agora fazendo uso dessa parte que a apostila traz aqui, alguns exercícios, tá bom? De tarefa, eu vou conduzir alguns exercícios aqui
da apostila, tá bom? E aí nós vamos fazer de tarefa, tá? Então tá bom. Então na próxima aula eu faço a leitura de alguns exercícios e resolvo junto com vocês, tá bom? Um abraço e até o sexto tempo.